Olá, bem-vindos a mais um repórter na Sala Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de abril. Bom, no cenário internacional, o destaque seguiu de conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. A gente teve um princípio ali de acordo, teve muita negociação que foi feita no Paquistão. Chegaram a definir uma minuta com 14 pontos. Os Estados Unidos, o Trump, chegou a anunciar que tinha um acordo em andamento, inclusive que o Irã ia devolver o urânio, só que no final tudo foi se desfeito. Acho que o Irã voltou atrás, até porque está tendo um problema de liderança lá, dois grupos tentando liderar essa negociação. E no final do mês, o Trump decidiu fechar de vez o Estreito de Hormuz, botando um bloqueio com os navios americanos para acabar com somente o fluxo do Irã. O objetivo foi estrangular financeiramente o Irã para ele voltar para as mesas de negociação. A gente teve um estresse momentâneo, o petróleo chegou a estressar novamente, o dólar ficou fraco, teve um risk-off, mas rapidamente os mercados voltaram a andar, principalmente devido à leva de resultados das ações da Bolsa Americana, principalmente tecnologia, que foi o destaque do mês, o fluxo voltando para a tecnologia. As bolsas fizeram máxima, o petróleo conseguiu não estressar mais do que estava, ficou ali o Brent na faixa ali de 110 dólares o barril, e as negociações estão voltando para ver se a gente dá um fim definitivo para esse conflito, porque as pesquisas de popularidade do Trump não param de cair. Ele precisa tomar uma atitude aí, já mirando a eleição aí do Congresso no final do ano. Do lado econômico, os bancos centrais, principais bancos centrais seguiram cautelosos, tanto o Fed, o BOE e o ECB, sinalizando juros estáveis, preocupados com o impacto na inflação, mas querendo observar mais ainda os próximos passos da guerra. De economia americana, os dados de PIB aí, passados, consumo mais fraco, mostrando a demanda doméstica um pouco mais fraca, mas os indicadores antecedentes futuros mostrando aí a economia voltando a reacelerar, inclusive o mercado de trabalho, os dados de payroll voltando a acelerar nos últimos indicadores. Bom, no Brasil a gente continua sofrendo o reflexo aí da crise externa, Os preço do petróleo continua aí muito alto, a incerteza continua grande, isso tem impactado a inflação aqui no Brasil, que não mais só o IPCA, mas começou a pegar toda a cadeia de preço ao produtor, o IGPM voltando a rodar aí acima de 2%, só pegando ali toda a cadeia de derivados do petróleo, inclusive parte de fertilizantes, que sobe também, afeta a parte agrícola. Tá? Isso fez o Banco Central ficar mais cauteloso, dando sinais de que o ciclo pode ser mais curto, porque está tendo uma piora nas expectativas de longo prazo, estão muito incomodados com focos de 2028 subindo, mas mesmo assim sinalizam que tem espaço aí para um ciclo, mesmo que pequeno, daquelas juros. A atividade aqui no mercado de trabalho ainda segue aquecido, acelerando muito devagar. O último indicador voltou, a média móvel trimestral dessazonalizada voltou a acelerar, indicando que o hiato talvez possa estar menos aberto do que o esperado. No cenário eleitoral, a gente teve o Zema vindo com os vídeos contra o STF, estão mexendo aí o cenário eleitoral, subiu aí nas bolsas de aposta, então teve aí um momento de mídia, mesmo que momentâneo. O governo Lula segue sofrendo, teve a indicação aí do Messias para o STF, que teve a primeira rejeição na história pelo Senado, mostrando que o governo segue muito fraco. O governo está tentando vir com medidas populistas para tentar
melhorar aí nas pesquisas e não sofrer tanto impacto do aumento dos preços por causa da guerra. Tem toda a discussão de reduzir a escala aí, 6x1 para 5x2, desenrola 2.0, mais medidas aí para injetar crédito aí na economia, mas quem está mandando é o cenário externo. Acho que o fluxo deu uma revertida aí ao longo do mês de abril. A gente estava vendo aquele fluxo constante, né, de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira, deu uma revertida, o fluxo voltou ali mais para os Estados Unidos, mas o cenário em geral segue muito dependente aí, dessa guerra. Acho que virando essa página, volta aí um fluxo aí para os emergentes, em especial aí para o Brasil nos próximos meses. Agora, falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês difícil, né, porque muito highlight, né, hora a guerra vai acabar, hora a guerra vai continuar, hora a guerra vai escalar, o Trump vai voltar a bombardear, então isso mexeu muito com os mercados ao longo do mês. Foi um mês difícil você ter, né, grandes posições direcionais. Então, pegando aqui o Nobres Marco como base, né, abrindo aqui as caixinhas, né, para a gente falar de tudo, bolsa ficou praticamente estável, com uma leve perda, né, estável ali sempre com viés comprado aqui na WZ, né, a Bolsa Brasil aqui em dólar, usando a Bolsa Americana como hedge, né, vendido. Com a reversão do fluxo que a gente viu ao longo do mês, né, parou o fluxo para o Brasil, para o emergente, voltando para os Estados Unidos, a gente encerrou essa posição, então teve uma leve perda no mês. Estamos mais tático aí para o mês de maio, acompanhando aí o desenrolar dessa crise, para ver se a gente de fato vai ter um acordo aí durante esse mês. Olhando para a parte de juros internacional, a gente teve uma leve perda, também de 0,07, a gente com o princípio de acordo, né, de uma negociação entre os Estados Unidos e a gente montou uma posição pequena aplicada em juros da Europa, da Inglaterra, um pouquinho dos Estados Unidos, que depois com um acordo de desfeito, né, a gente zerou, porque o mercado de juros, né, quem tem mais tem sofrido por causa do aumento da inflação, é onde a gente vê prêmio olhando para frente, né, a gente vê que as bolsas já fizeram a máxima, o dólar continua muito fraco, alguns commodities andando, mas os juros estão muito altos aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, devido a esse aumento da incerteza. Então, a gente está monitorando aí, né, o fim desse conflito para voltar a ter posições. Moedas a gente segue zerado, só com exposição via BRL e via WZ quando a gente volta para a posição. Falando de renda fixa local, a gente teve uma pequena perda no macro, que a gente estava com pouco risco. A gente tem optado, né, no macro, quando a gente tem oportunidade de fazer posições em todos os mercados, de utilizar risco, né, onde a gente acha que está mais fácil, um cenário mais claro, que estão nas bolsas, né, por exemplo. E nos fundos de renda fixa, a gente chegou a voltar para uma posição grande aplicada, né, com o princípio de fim ali da guerra, mas as conversas foram piorando, a gente foi zerando essa posição. E a gente mantém uma posição aplicada em flattening, que chegou a ganhar um dinheiro, né, com a desprecificação aí do ciclo por parte do Copom, da perspectiva aqui do BC. Mas no final do mês teve um estresse, a curva estipou, a gente optou por dar uma zerada e esperar ter mais informações sobre a guerra para voltar para a posição. A gente zerou aí no patamar bem abaixo, então dá para ter paciência e voltar aí com mais convicção, com um acordo mais concreto aí entre Estados Unidos e Irã. Bom, é isso. Obrigado. Quem tiver alguma dúvida sobre o reporte, pode entrar em contato aí com o nosso RI, nosso time de gestão, time econômico aqui, pode tirar as dúvidas sobre o cenário e posições. Sempre acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado e até o próximo reporte.